Oi, bom dia. Olha só. Respondendo a pergunta aí do pessoal sobre afiação. Eu vou mostrar para vocês vários vídeos, depois eu vou ver se eu edito e faço um só. Eu vou pegar a pior opção possível. Um machete desse tamanho aqui, ó, 40 centímetros. Tá? Ele está pronto para ser afiado. Já foi feito todo o lixamento manual, etc. Cabo, polimento do cabo, tudo pronto. Só falta o fio. Então, olha só. O primeiro passo para uma afiação decente é deixar o gume dele liso. Não adianta vocês começarem a afiar com o gume cheio de dente. Então, quando vocês fazem o contorno da faca, vocês até podem fazer o contorno com a lixa 36 ou 50, mas aqui no final, aqui, antes de começar todo o desbaste, o gume eu faço até a lixa 220, para que isso aqui fique liso, liso, liso. Porque à medida que vocês vão fazendo a usinagem da faca, naturalmente começa a aparecer uns dentinhos aqui. Então, se vocês vão até a 220 aqui de cara, vocês já garantem que essa face inteira está lisa. Tá? Então, não adianta vocês começarem a afiar uma faca se aqui vocês já sentem que está denteado. Se sentem que está denteado aqui, passem uma lixa 150, 220, 400, até ele ficar perfeitamente liso. Aí sim começa a afiação. Tá? Eu começo a afiação na lixa 100. Tá? Aqui eu tenho um pouquinho menos de 1 milímetro. Vamos dizer que seja 1 milímetro. Todo gume está com 1 milímetro. Eu começo a afiação na lixa 100. Outra coisa, isso é uma opção minha. O meu fio é feito assim e não assim. Assim eu faço o desbaste. Todo o desbaste inteiro, inclusive pós-têmpera. Mas na hora de fazer o fio, é assim. E outro detalhe que eu uso é um couro atrás entre a lixa e o flétio. Tá? Isso aqui faz com que a gente tenha mais opção e ele fica maciozinho. Então, começando na lixa 100. Eu uso meu inversor em 20%, para ficar bem devagarinho. Esse ângulo aqui não é assim e não é assim. É um ângulo de 15 graus. Ou 18, ou 20, mas é mais ou menos isso aqui. Aqui vocês começam a formar o fio. Vai sempre parelho, um pouco de um lado, um pouco do outro, até que vocês sintam que o fio está começando a se formar. Formei basicamente de um lado, agora eu vou para o outro. Devagarinho, sem pressionar muito. Deixar a lixa fazer o trabalho dela. Tem pontos em que vai afiar mais cedo do que outros. Aqui, por exemplo, já está afiado. Mas aqui ainda falta. Então vão corrigindo. Sempre dos dois lados. Não faz mal que fique áspero. O importante é que crie o fio em toda a extensão da lâmina. Ó, quando vocês sentirem que está começando a pegar no dedo é porque fez fio. Aqui atrás ainda falta. Quando vocês virem que tem fio em toda a extensão da lâmina, não pode ter nenhuma parte que continue achatada. Vocês não podem passar para a próxima lixa sem ter fio em toda ela, senão vocês vão ter que voltar. Quando vocês viram que tem fio em toda a lâmina, deem uma única emparelhada de cada lado. Tá? Nesse momento, a faca já tem fio. Ela não vai cortar
porque ainda está muito serrilhado. Ó. Muito serrilhado, porque a lixa 100 é muito grossa, mas já tem fio. Agora nós vamos para 150. A lixa 150 agora. Passei da 100 para 150. Quanto mais fina a lixa, mais refinado fica o fio. Notem que após fazer o primeiro fio, é muito fácil de refinar o resto. Procurem separar eles. Se vocês fazem 3 passadas de um lado, façam 3 passadas do outro. E vão sempre controlando aqui, ver se não tem nenhum ponto que não tenha fio. Se não tem fio, vocês vão ter que voltar para a lixa anterior e fazer. A minha aqui está inteira. Tá? Notem que é um machete de 6,3 milímetros. Ele é dificilzinho de dar fio. Tá? Lixa 150 então. 3 passadas de cada lado, mais umas 2 para garantir, e aí a gente vai para a próxima. Deu na 150, vamos para 220. Sempre uma sequência crescente de lixo. Se vocês virem que tem uma parte da faca que está quadrada ainda, voltem para a lixa anterior. Não adianta seguir em frente. 220 agora, lixa 220. De novo, cada vez menos passadas. A 100 foi para fazer o fio, a 150 foi para ajustar. Agora nós vamos limpar o fio. Então não é 50 passadas de cada lado, é 3 ou 4 e deu. Um lado e o outro. Agora o fio está fino. Agora ele já corta. Se vocês bobearem aqui, ele corta o dedo. Observe que agora já tem fio. Olha aí. Aqui nós temos que dar umas ajeitadas. Tem partes que ainda estão grossas. Mas olha aqui, ó, isso aqui já é fio. Meu papel tá mole porque choveu ontem, tá? Não tem nada a ver com falta de fio isso. Ó. Certo? Ele ainda está áspero porque nós estamos na 220 ainda. Quando eu chego na 220, eu passo o estrope de couro, só para dar uma ajustada. Então, uma para lá, uma para cá, outra para lá, outra para cá. Isso tira as rebarbas, isso ajuda a tirar as rebarbas. Observem que tem... Ó, ele fica menos arranhando. Mas ainda falta, é claro. Nós estamos recém na 220. Vamos agora para 400. Lixa 400 agora. Essa começa realmente a dar fio. Tá? Mas o importante é que vocês olhem e não enxerguem nenhuma parte achatada. Isso é fundamental. É importantíssimo. Vocês não podem continuar dando fio em lixa fina se o troço não tem o gume pronto. Vamos lá, lixa 400. Mantenham sempre o mesmo ângulo, não muda o ângulo. Se fosse uma faca pequena, provavelmente já estaria pronto. Mas é um facão, né? Agora, depois da 400, ele provavelmente já vai estar com um fio considerável. Olha aí.
Para muita gente isso já é suficiente, mas eu vou adiante. De novo, dá uma passada no strop para tirar a rebarba. Não precisa um monte de passada, porque não é a passada final ainda. Podem usar, se quiserem, uma madeirinha bem macia para tirar as rebarbas que possam ter ficado. Bem macia, isso aqui é pino. Depois da 400, vamos para 600. Tá? Lixa 600 agora. Esse couro faz com que não tenha as batidas de emenda da lixa. Não fica ferro contra ferro no flat. Agora, depois das 600, a gente tem que começar a corrigir onde ainda está pegando. Ó, na ponta está bem, aqui está ruim. Então aqui nós vamos dar mais uma passada. Lá atrás está bom. E aqui no meio tem uma falha. Então aqui nós vamos dar mais um reforço com a 600. Ó, fiz mais um reforço de lixa 600 justamente ali onde estava faltando. Normalmente a falha de afiação acontece na barriga, na parte saliente. Então, aqui, por exemplo, frequentemente acontece a falha de afiação nessa barriga. Dificilmente acontece aqui ou na ponta, é normalmente na barriga. Então, nesse caso foi aqui, ó, que estava mal. Agora ele está mais parelho. Ó, tá cortando toda a extensão. Isso já é um fio digno. Lixa 600. Vamos para mais uma. Eu vou para 1200. Quem não tiver a 1200 ou não gostar de usar essa lixa fina, isso aqui é lixa filme, se chama. Pode passar da 600 para uma roda de pano, que é o que eu vou usar depois. Mas eu gosto de ainda dar um retoque na 1200, tá? Mas não é necessário. Esse passo não é necessário. A 1200 faz o polimento do fio. A 1200 faz com que o fio fique completamente sem micro serrilhado. Ó, esse é o resultado da 1200. Agora, a última etapa é a roda de pano. A última etapa da afiação que eu faço, a minha técnica pelo menos, é a roda de pano. A roda de pano mais macia que tiver, tá? Essa aqui baratinha, é a mesma roda aqui. Só que aqui roda muito rápido. Esse meu esmeril tem 3000 RPM e é rápido demais, aqui. Então eu fiz esse mancal que reduz consideravelmente. Aqui é só uma passada. Cuida para não jogar isso aqui no chão. Segurem firme, tem que ser mão firme.
Eu faço 2 vezes de cada lado para tirar o rebalho que tenha ficado. E agora a gente vê se precisa dar mais um retoque em alguma lixa ou não. Ó. E está feita a afiação. Afiação navalha, num facão desse tamanho, começando com um gume de 1 milímetro. Parando e etc. para fazer o filme, nós levamos, eu acho que uns 10, 15 minutos. Quando eu faço sozinho, direto, não leva 10 minutos. Aqui ainda tem um erro. Aqui no meio ainda tem uma falha. A gente tem que descobrir onde é e dar uma repassada. Na lixa 600 talvez. Mas esse é o processo. Essa é a mecânica. E está feito. Um corte navalha num machete de 6,3 milímetros. Que nós começamos com 1 milímetro de espessura. Então não é misterioso. Basta ser criterioso. Espero ter ajudado quem tem dúvida aí sobre afiação.